O episódio de hoje é um oferecimento do Hotel Ponto de Luz. Já já vamos falar mais sobre esse espaço tão especial. Olá, eu sou o Diego Olivares. Eu sou a Bárbara Demerov. Esse é o Perfil 1LDF, o podcast em que a gente parte do livro, disco e filme que marcaram a vida dos nossos convidados e vê até onde a conversa pode nos levar. E esse, senhoras e senhores, é o nosso entrevistado de hoje. Oi, eu sou Gregório do Vivier, sou ator, e o disco é Sax Brasileiro, do Edgar do Vivier. O livro que eu falo hoje é Poeta Chileno, do Alejandro Zambra, e o filme é Guarda-Chuvas do Amor, do Jacques Demy. Nesse episódio, a gente fala muito sobre paternidade. Muitas das mazelas da nossa sociedade, como desigualdade de gênero, como a violência contra a mulher, a violência contra a infância, tem a ver com um masculino que não sabe cuidar, um masculino que acha que sua função no mundo é apenas extrativista, é tirar do mundo os recursos, tirar do mundo o que ele tem, ou seja, o dinheiro. Relembra tempos de aperto que o Gregório passou durante a infância. Teve um ano que meu pai não pagou, meus pais não conseguiram pagar a escola. No final do ano teve um show lá, eu não sabia que eles estavam pagando a escola, eles contaram isso só outro dia. Eu lembro que tinha uma memória maravilhosa eles tocando na escola, pra todo mundo, turma toda. Eu falei, caraca, meus pais são muito famosos mesmo, eles tocaram na minha escola. E aí, eles outro dia só meus pais falaram, cara, teve um ano tão duro nosso que a gente pagou a mensalidade com um show, cara, e a escola tocou. E rola até uma cantoria em francês. J'appellerai ma fille Françoise, et si c'est un garçon, ce sera une fille. Il y a toujours des filles dans la famille. Aê, esse é um episódio de gala pra gente, né, Bárbara? Com certeza absoluta. Todos os episódios são especiais, né? Cada um à sua maneira. E muito convidado legal já passou por aqui e ainda vai passar. Aliás, quem tá chegando agora, já aproveita e dá uma olhada no nosso histórico de todo mundo que esteve no nosso podcast e segue o nosso canal para não perder nada do que vem pela frente. Agora, Diego, eu sei que você é fã de longa data do Gregório do Vivier e eu tô muito feliz que a gente conseguiu falar com ele. Eu também tô felizão, eu sou um fã de carteirinha dele desde que ele fez um filme que eu nem sei se muita gente viu, chamado Apenas o Fim, dirigido pelo Matheus Souza. Depois veio Porta dos Fundos, A Coluna da Folha, o Greg News. Em cada empreitada, ele sempre dá um jeito de surpreender. Seja como ator, poeta, cronista, comentarista político, o Gregório é uma das vozes essenciais para a cultura brasileira contemporânea, daquelas que ajudam a gente a entender um pouco mais sobre nós mesmos com graça. E aí a gente tá falando da graça não só do bom humor que ele tem de sobra, mas também daquela graça que é uma dádiva que ele tem para falar de tanta coisa com um estilo que é só dele. Um exemplo recente é a audiosérie O Pai Tá Onde?, disponível na Audible, em que ele mergulha a fundo em tudo que a paternidade significa. Vamos ouvir um trechinho do trailer. Eu sou Gregório do Vivier e esse original Audible é para você que está começando nessa empreitada para a vida toda. Ou que já começou faz tempo, ou quer começar um dia, ou não quer começar, mas quer entender melhor a sua relação com o seu pai ou a relação dele com você. A má notícia é que isso daqui não é um guia de viagem para paternidade. Eu também tô perdido. Mas a boa notícia é essa. Você pode estar perdido, mas você não tá sozinho. O pai tá onde? Bom, quem acompanha a gente desde o começo dessa temporada já sabe que o tema não poderia ser mais apropriado, já que eu e a Bárbara aqui estamos nas vésperas do nascimento da nossa filha Maria Helena. Pois é isso que é timing, né? E o tema da paternidade também está presente nas obras que o Gregório escolheu para essa conversa. Isso mesmo. O livro é O Poeta Chileno, do Alejandro Zambra, sobre o amadurecimento de um aspirante a escritor e sua relação com o enteado, que anos mais tarde também quer seguir o mesmo caminho de brincar com as palavras. Aliás, é a segunda semana seguida que esse livro excelente pinta por aqui. No episódio passado, foi a escolha da jornalista Thaís Bilen, que também vale dar uma ouvida lá. O disco que o Gregório escolheu é assinado por ninguém menos que o pai dele, o músico Edgar do Vivier. Chamado Sax Brasileiro, o álbum instrumental coloca um tempero especial em músicas criadas por Pixinguinha, Vinícius de Moraes e Charles Parker, entre outros, além de apresentar composições próprias de Edgar. E o filme é o clássico musical francês Os Guarda-Chuvas do Amor, de 1964,
em que um casal de uma cidade portuária tem um romance interrompido pela chegada da guerra. Esse filme é maravilhoso e apesar de não parecer à primeira vista, essa escolha do Gregório vem muito de uma lembrança familiar paterna também, como ele explica melhor na conversa. Bom, mas antes da gente começar a entrevista, vamos falar sobre o Hotel Ponto de Luz, que é parceiro do 1LDF nesse episódio? Bora! O hotel tem mais de 30 anos de história e está localizado na Serra da Mantiqueira. É o lugar perfeito para quem quer se desconectar da correria do dia a dia, sabe? E procura se reconectar com a natureza e aquele sossego que não tem preço. Eu já passei alguns dias lá e é simplesmente perfeito. E quando eu falo que é para desconectar, é a mais pura verdade. Lá não pega nem sinal de telefone e a equipe incentiva uma imersão na natureza. Então também não há internet nos quartos do hotel. Só tem internet no espaço Florescer, caso você precise dar uma olhadinha no feed ou checar algo importante. É um espaço que traz atividades artísticas também, como vivências, oficinas e até apresentações musicais. Tem também uma programação com terapias holísticas. Ah, e sem contar a alimentação, né? É um dos pontos altos do hotel, com base vegetariana, alimentos integrais e 100% naturais. Inclusive, parte dos alimentos é colhida diretamente da horta do Ponto de Luz. É simplesmente maravilhoso. Além das acomodações serem uma delícia, o espaço para descanso também é super amplo, tendo uma cachoeira super tranquila para dar aquela recarregada nas energias. Dá para dormir ouvindo o som dela. O Ponto de Luz é o local ideal para você focar nos seus livros, discos e filmes enquanto dá aquela pausa no cotidiano. Fica a dica, viu? Para quem quiser mais informações, o site deles é pontodeluz.com. E agora sim, vamos para o nosso papo com o Gregório do Vivier. Então, Greg, obrigado por estar com a gente hoje. Eu vou te falar que desde que a gente abriu o podcast no ano passado, você estava no topo da nossa lista, assim, de entrevistar um dia. Que bom que estamos conseguindo fazer isso já no segundo ano, nem demorou tanto tempo assim. Porra, gostei. E nesse formato online que facilitou também. Você no Rio, a gente aqui em São Paulo, então acaba sendo bom para essa. Impede esse contato pessoalmente, mas tem os seus lados bons também. Tem, eu acho também. E além do Greg, quem está aqui com a gente nesse episódio é o Guga, que vai ajudar a gente na entrevista e vai fazer a análise final com o brilhantismo, que já é comum. Porra, Greg, é uma honra ter você aqui, que nem o Diegão falou, cara, de verdade, assim, eu tô falando no papel, assim, de um fã seu e de uma pessoa que vem fazendo, pô, um trabalho maravilhoso aí, que o pai tá onde, que conversa comigo, que sou pai, conversa com o Diego, que também já é pai, né? Exatamente, tudo calhou de ser num timing perfeito, assim, né, porque eu e a Bárbara estamos vivendo aqui a gravidez na expectativa da nossa primeira filha. O Guga é pai também de uma menina de 7 anos. É tudo pai de menina aqui, né? Exatamente. E o Gregório acaba de lançar O Pai Tá Onde na Audible, que tem sido uma grande parceira aqui do podcast. E então a gente vai começar pela audiosérie, que é uma série que, Greg, fala muito sobre paternidade responsável, né? Um tema que até pouco tempo atrás não era algo que os homens pareciam dar muita atenção. Você acha que o mundo seria um lugar muito diferente caso os homens estivessem prestando atenção nisso há, sei lá, 100 anos? Seria radicalmente diferente, cara. Eu acho que esse é um assunto central, mais central do que parece. Eu acho que a gente, às vezes, presta muita atenção na política que se faz, por exemplo, em Brasília, ou na política institucional, vamos chamar assim, e pouca na política pessoal, afetiva, de tal maneira que eu acho que as revoluções aconteceram no mundo, mas elas não mudaram uma coisa muito essencial, que é a família, que eu acho que tem as desigualdades todas do mundo, que existem, claro, mas tem também uma desigualdade familiar muito grande, desigualdade no cuidado. Então, a gente tem, por exemplo, o pai, a figura do pai, tradicionalmente, não convive com os filhos, tá? Na família tradicional, vamos falar de família tradicional. Família tradicional é aquela em que o pai vai prover, com muitas aspas, ou seja, vai trabalhar, chegando em casa, antes de chegar em casa vai passar no bar, beber com os amigos, vai talvez ir para um futebol, vai chegar em casa quando os filhos estiverem dormindo e vai acordar quando eles já estiverem indo para a escola, ou então vai acordar antes deles irem, mas enfim, o cuidado não faz parte do dia a dia dele, do léxico dele. E a gente conhece as mazelas desse formato. A principal delas, claro, é a exploração da mulher, que muitas vezes faz uma jornada dupla, quando não tripla, porque tem que trabalhar e ainda por cima cuidar dos filhos, é mais mal remunerado por causa disso, porque justamente só consegue um emprego também parte do tempo, porque o filho tem, enfim,
essa desigualdade, ela é a culpa da desigualdade de gênero, né? A desigualdade de cuidado é o que faz com que a mulher ganhe mais, seja mais oprimida, não consiga, por tanto tempo, não tenha conseguido alçar voos tão altos quanto o do homem e tal. Por causa dessa opressão, tem muito a ver com a paternidade, com a falta de cuidar do homem que não sabe cuidar. Mas também tem uma mazela que eu acho que talvez seja menos visível, que é na infância. Uma criança que viu primeiro uma desigualdade gigantesca em volta dela, tende a reproduzi-la quando ela não reflete sobre isso, ou seja, tende a ela também seguir oprimindo as mulheres da sua vida, ou sendo oprimida caso seja mulher, e para além disso, uma criança que não tem ali uma experiência do masculino cuidante, tem só uma experiência do masculino ou ausente ou violento. Porque os pais, em geral, têm sido dos dois extremos, né? O pai pode ser ruim, seja porque ele não aparece, ou porque ele aparece demais, porque ele aparece e para castrar, para dizer o que não pode e tal. E a gente viu ao longo dos anos essas mazelas. O que isso acontece? Acontece com um tipo de violência que eu acho que começa na família. A violência do homem, ele em geral a aprendeu em casa, né? O homem que é violento com a mulher ou com os filhos, em geral teve um pai violento com ele, um pai violento com a mãe dele. E o pai desse pai também tinha sido violentou. Dificilmente a violência é inventada por uma criança, por um adolescente, ela é reproduzida. Então, eu acho que por isso e tudo, eu acho que muitas das mazelas da nossa sociedade, como desigualdade de gênero, como a violência contra a mulher, a violência contra a infância, tem a ver com um masculino que não sabe cuidar, um masculino que acha que sua função no mundo é apenas extrativista, é tirar do mundo os recursos, tirar do mundo o que ele tem, ou seja, o dinheiro, o valor do mundo está apenas no dinheiro e não nos afetos. Isso é coisa de mulher, isso é coisa de boiola, isso é coisa de criança, isso é coisa de tudo que o homem se define como não sendo. Então é um homem que não sabe isso, desenvolver o cuidado com o outro, a escuta com o outro, o afeto com o outro, o respeito, a compreensão, a generosidade, são coisas que não fazem parte do repertório do léxico masculino. Eu acho que essa daí talvez seja o pecado central da nossa sociedade, sabe, patriarcal, tá? Nesse homem cagado. Isso é muito ruim para a mulher, certamente. A gente sabe que é. O patriarcado ele é um desastre para o feminino. Mas ele também é um desastre para o masculino. Ele é um horror para o homem. Ah, tadinho do homem que oprime, ainda vamos ter que passar a mão na cabeça? Sim, tadinho, porque é o homem que morre pra cacete também no patriarcado. Os homens morrem mais cedo que as mulheres, os homens morrem muito mais de homicídio, os homens morrem mais de estresse, eles na velhice são mais solitários, a velhice do homem, em geral, ela está mais acompanhada de abandono mesmo, de descaso por parte da família. Muitas vezes você vai dizer merecidamente, porque bateu, porque sim, talvez, mas ele, como eu falei, também foi abandonado em geral. Então é um ciclo que não beneficia, não vale a pena também para o homem, tá? Então, o pai ausente, você acha que ele é feliz? Não é, eu tenho muita pena dos pais ausentes, porque eles tiveram uma vida certamente muito pior que a dos pais presentes. Tiveram uma vida, na minha opinião, miserável. Um pai que não viu seus filhos crescerem é uma forma de miséria humana mesmo, é uma tristeza que eu não consigo, não cabe no meu coração. Então, também, acho que o patriarcado, ele também oprime e também é violento com os agentes da violência, porque a violência tem esse caráter, né? A violência, ela também é violenta com quem a exerce, ela também estraga e também mata quem a exerce. E eu acho que isso é uma coisa a gente lembrar. Falei pra caramba, desculpem, saí falando. Greg, mas você falou uma coisa aqui, a minha esposa, a Lu, cara, ela desde que ela ficou grávida, ela faz parte de uma comunidade, 15 mil mulheres, que se conectou, tipo, no Facebook. Cara, você demora 3 meses para ser aceita, mas são 15 mil mulheres que se suportam, se ajudam, chama Mames da Madrugada. Que legal. E falam tal. Isso que você falou sobre o masculino, eu acho que a gente, como homem, tem essa coisa de compartilhar muito pouco, né? As experiências, o que a gente está sentindo, e se reflete muito nisso daí também, né? A gente nunca conseguiria juntar 15 mil homens para falar sobre né, paternidade. Não, o homem não se junta, isso é verdade, cara. As mulheres, talvez seja um caráter, inclusive, dos grupos dos homens minoritários que foram oprimidos, minoritários politicamente, né? Mas o grupo, quando é oprimido numa sociedade, ele tende a se agrupar. E eu acho que as mulheres sempre se agruparam. Inclusive, a Silvia Federici tem um texto bonito que ela fala sobre isso, como a demonização da fofoca
vem de uma vontade do patriarcado de censurar as mulheres, de impedir que elas se reúnam para conversar, para confabular e tal. Então, taxa qualquer reunião feminina de fofoca. Isso daí é uma invenção do patriarcado, exatamente para tentar desmobilizar esse encontro feminino que é tão potente. A fofoca é também uma arma de união, uma arma social muito importante, mas não é a única, é claro. Toda forma de encontro, né, as mulheres estão muito mais acostumadas a encontrar e se abrir, eu acho, a dizer, falar sobre o problema, abrir o jogo, falar que está triste, está sozinha, que está deprimida, que está estafada, falar mal do marido, que seja, mas não só, falar mal do filho, falar que não aguenta mais essa vida. As mulheres têm uma tendência a abrir mais o jogo entre si, eu acho. E os homens não, eles estão acostumados, foram ensinados a dizer que está tudo bem, está tudo tranquilo, qual é o problema? Está moleza, está tudo certo, não tem nada de errado comigo. Hoje tem poucos grupos de apoio, eu acho, e quando a gente se encontra, não é para abrir o jogo, a gente esconde o jogo. Exatamente. Eu até queria fazer um adendo ao que o Guga falou, que eu também faço parte de um grupo de mães, eu não tenho minha filha ainda aqui, mas a nossa doula me colocou num grupo muito incrível. Eu não sei a cara daquelas mulheres, mas elas mandam foto dos filhos, elas mandam dúvidas, eu já mandei várias. Então é muito natural a gente se unir, assim, é muito, muito, muito curioso também, né? Como é tão natural, assim, temos um grupo de mães. E grupos de pais, né? É muito real. Sim, e inclusive a audiosérie do Gregório começa com ele falando do que ele sentiu quando ele teve a notícia, né, de que a esposa estava grávida e de como foi difícil, inclusive, encontrar materiais, livros que falassem sobre o tema. Até o Guga foi pai nessa mesma época, eu queria que ele contasse o relato dele, assim. Não, cara, eu tava até brincando, assim, a gente tinha a evolução, ó, sem desmerecer ninguém, mas a gente tinha Marcos Pian e eles temos Greg hoje, né, cara? Mas é o que o Pianches era aquele cara mais romantizado, brincar, né? Te falava com a ideia de ser pai, mas assim, acho que o que você traz, o que você vem colocando aí pra gente é uma coisa, você traz muitos dados, você traz essa análise mais. Pois é, boa lembrança do Pianges. Eu adoro o Pianges, acho que ele faz um trabalho muito legal, assim, de ser um cara, um pai cuidante, um pai foda, né? E com muita alegria, com muito humor. Mas o que eu queria era também trazer um olhar meio antropológico que falasse das diversas paternidades, sabe? Não fosse só algo que lembrasse as pessoas como é bom ser pai, como pode ser bom ser pai, mas também algo que problematizasse um pouco isso, sabe? A nossa relação com os nossos pais e que trouxesse outras paternidades possíveis. Não é que a paternidade indígena, a paternidade contemporânea, o que mudou nos últimos anos? Foi a paternidade brasileira, dá para falar de uma paternidade brasileira? Né? Para onde é que ela está caminhando? Então, conversar com psicanalistas também sobre o que seria uma paternidade não traumática para uma criança. E não dá para falar paternidade ideal, óbvio, mas qual seria essa paternidade não tóxica, pelo menos? Enfim, então, o programa parte também dessa investigação, sabe? Eu acho que tem essa investigação sobre por que falar da paternidade, assim, por que o que a gente considera como um pai é isso e não outra coisa. Então, o que é um pai e o que não é um pai para gente? Acho que são essas perguntas que nortearam. Assim. Sim. Legal. Não, e assim, essa coisa que você comenta também, eu senti muito isso, né? Eu vou abrir meu coração aqui como pai, mas, sei lá, eu lá atrás, quando tive a Cecília, o processo do pai, né, diferente da mãe, porque você vai se descobrindo, né, com o tempo, a mãe já é mãe desde o começo, assim, nesse sentido mais literal, né? E assim, eu não dividia quase com ninguém, não encontrava, né, não encontrava livros, procurava, mas era muito difícil, mas enfim, fui me aprofundando da minha forma. Eu acho que você, pela primeira vez, você fala isso num papo com o João Vicente também, um corte que eu vi na internet, pela primeira vez a gente se sente, como homem, uma parte não fundamental da família, assim, entendeu? Naquele momento, assim, não tô falando... Então, acho que tem uma parte mesmo de colocar o ego lá para baixo, de falar, olha, quando nasce a criança, você faz parte daquilo, óbvio, mas tem uma relação muito forte ali entre a mãe e a criança que você vai aprendendo. Pela primeira vez, você é coadjuvante na história, digamos assim, entendeu? E você vai encontrando seu papel ao longo dessa jornada, assim, né? E você fala muito sobre a parentalidade não ser meritocrática, né? Você fala isso com o João Vicente, você trouxe até a metáfora do filho pródigo lá, que eu achei maravilhosa, inclusive.
Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, assim, como que é isso para você? Pois é, a gente passa a vida fazendo perguntas que eu acho que não cabem aqui nessa discussão sobre paternidade. Não é muito comum que a gente pergunte, como o João Vicente perguntou, vale a pena ser pai? Por que vale a pena? Eu vejo, a pergunta do João faz sentido. Ele me vê de olheira, me vê com olheira, me vê sem poder ir para os lugares, não deixando de ir, enfim, deixando de ir para a festa, deixando de chegando, sabe, em gravação, cancelando trabalho, perdendo trabalho, falando assim, não vou, prefiro ficar com as minhas filhas e tal. Ele, por quê? Gente, vale a pena, né, quem olha de fora. E eu acho que não é questão de valer a pena. Se você botar na ponta do lápis, realmente não vale. Não vale a pena não, você botar assim, né, uma conta de padaria, tudo que você ganha, tudo que você perde, não vale. Mas assim, o que é que vale? É, Tá? O que que vale? Vale a pena se apaixonar? Bota na ponta do lápis. é. Né? Sofrer por amor. Vale a pena? Vale a pena? Não vale. Vale a pena torcer para um time? Vale a pena torcer para o Fluminense? Certamente não vale. Que é o Pelo time meu que eu torço. não tá valendo muito. Pois é, mas não vale. Os meus times mais legais de torcer não vale a pena. Não vale. Tudo que faz a vida valer a pena, tudo que faz a vida valer a pena não vale a pena. Entendeu? Esse é o paradoxo, eu acho. As melhores coisas da vida não valem a pena, nessa teoria. E porque o amor não vale a pena, gente. Assim, não é uma conta, não é utilitário. A gente tem um olhar para a vida muito utilitário. Para que serve? A gente se pergunta. E a verdade é que a ideia de serventia não serve para nada. E ela nos colonizou, ainda mais nesse mundo de hoje, capitalista, utilitarista, a gente é colonizado pela ideia de serventia, que tudo tem que servir para alguma coisa, você não faz nada sem se perguntar o que você vai ganhar com aquilo. Tem um bom de eu ir ao cinema que eu vou ter assunto no dia seguinte, no bar, o bom de eu ler um livro é que minhas sinapses vão, meu cérebro... Não, gente. O bom de fazer as coisas é fazer as coisas, ponto. E a paternidade também tem isso, sim. O barato da paternidade está em exercê-la, não está nos frutos que você vai colher. Não é que você vai ter uma velhice em que os filhos vão cuidar de você. Não conte com isso. Porque eles podem morar em outro país, porque eles podem... Tudo pode acontecer. Podem brigar com vocês, podem não querer te ver, podem ter todo tipo de problema na vida que eles não vão cuidar de você na velhice. Então não conte com isso. Não, é bom ter filhos porque você vai ter o tempo todo em casa uma alegria. Não necessariamente, tá, gente? Tem todo tipo de experiência de paternidade, você tem que estar pronto também para não ter o filho mais alegre e fuziante do mundo. Enfim, não faça essa conta, porque se você fizer, você não está pronto para ser pai. Como diz a metáfora do filho pródigo, né? Em que o pai, ao ver um filho voltar, está na Bíblia lá, a metáfora do filho pródigo rapidamente é isso. Um filho fica ao lado do pai e o outro vai viver a vida. O outro pede a herança dele em vida e vai viver a vida. Esse filho que vai embora gasta a herança toda em pouco tempo e faz tudo errado. Desde orgias, a confusões, a brigas, ele volta para casa todo escalpelado, todo ferrado. E o outro filho lá bonitinho estava trabalhando na lavoura do pai todo santo dia, do lado do pai, sendo o melhor filho do mundo. Quando chega esse filho todo escalpelado, ferrado, falido, o pai o acolhe e fala para o outro filho: mata nosso melhor carneiro, porque meu coração está em festa, meu filho voltou. O outro filho, né? Filho querido, fala: mas isso não faz sentido, cara. Ele abandonou a gente, ele gastou todo o nosso dinheiro, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Dá o melhor carneiro para esse cara. Como que ele diz assim? Não vale a pena, né? Ele não merece. Mas essa é toda a beleza do amor cristão, e talvez o ensinamento central de Jesus tenha sido esse, de que o amor não se dá por merecimento, mas por necessidade da pessoa amada. Por isso amamos mais o filho pródigo, ou seja, o filho que fugiu. Por isso tem outra metáfora de Jesus que corrobora isso, na qual ele diz que o pastor ama mais a ovelha desgarrada. A ovelha preferida do pastor é aquela que fugiu também. Porque Cristo, pela primeira vez na história, vai olhar para aqueles que mais precisam. Então, por isso a metáfora da ovelha desgarrada, do filho pródigo, por isso Jesus lava pés onde eles chegam. Infelizmente, é uma prática que se perdeu. Eu queria ver os pastores Malafaios, ao invés de chegar de helicóptero no lugar de avião, chegasse como Cristo num burrico na cidade, lavando os pés dos moradores de rua, porque era isso que Jesus fazia e pregava que tinha que ser feito. Por que de morador de rua? Por que de leproso? Porque ele gostava mais? Não, mas é porque quem mais precisava dele. Então é um amor que não quer nada em troca, o amor cristão. E eu acho que o amor paterno também. Então, essa metáfora do filho pródigo, mais do que uma metáfora só sobre o cristianismo, o amor de Deus sobre os mortais, não.
Eu acho que é uma metáfora também sobre a paternidade. Uma metáfora sobre o fato de que a, o amor paterno não pode querer nada em troca e não tem a ver com quanto o filho deu para ele. Ele é um amor que tem mais a ver com dádiva do que com dívida. Vou usar Muito essa legal. troca, né? Uma outra lógica, não é lógica capitalista. No fim das contas, o filho não vai te dar aquilo que você, aspas, investiu. Ele pode dar muito mais, ele pode dar muito menos, ele pode, enfim, a verdade é que isso não é contabilizável, né? Sim. E voltando para a audiosérie, Greg, tem entrevistados incríveis, né? Como o Luiz Antônio Simas, o João Gordo, a Elisama Santos. Queria saber como foi o processo de escolha dessas fontes, né? O roteiro ele foi construído a partir das falas com essas pessoas, né? Ou você já tinha uma ideia clara de como seria a série, mesmo antes de fazer as entrevistas? Pois é, a gente não tinha a ideia, a gente partiu quase das pessoas e foi bolando os episódios depois das conversas. Então a gente partiu de conversas, pessoas que a gente sabia que seriam muito centrais. A Elisama Santos é uma delas, é uma psicanalista espetacular, especialista em infância. Outra, a Vera Iaconelli, também incrível. Pessoas que a gente sabia que iam ser centrais e que iam dar para a gente coisas que iam ser muito ricas. Então a gente primeiro conversou e depois eu fui escrevendo, costurando as falas. Então a escrita veio depois das entrevistas. Muito bom. Já faz um tempinho que a audiosérie está no ar e você claramente criou na iniciativa, né, na tentativa de criar uma conversa, assim, também, né? E qual é o retorno que você tem recebido? Como que fazer essa série ampliou essa conversa que você queria criar? Cara, o retorno foi espetacular, porque uh, muita gente, eu sinto que estava sentindo falta dessa conversa, sabe? Uma conversa em torno da paternidade. Estava me sentindo muito sozinho, eu acho. Nosso campo, sobretudo, assim, né? Sente que eu acho que tem uma coisa de, pô, as pessoas não se juntam mais tanto, acho que desde a pandemia. Então, essa coisa da audiosérie acabou também sendo um lugar, por isso que bomba, né? Podcast e audiosérie. Parece que são pessoas que estão do seu lado ali na sala. Então, são amigos que se desenvolvem, né? Um podcast é mais do que um, não é um ídolo, alguém, não é aquela relação de alguém que você vai idolatrar ou assistir e obedecer. Não, tem muito mais a ver com um colega, alguém que você discorda às vezes, ouvindo o podcast, fala, não, falou merda. E eu acho que esse podcast, essa audiosérie, no caso da Amazon, né, que tem essa diferença que eles fazem, o podcast é uma coisa mais conversada, e a audiosérie, quando tem um roteiro, uma trajetória, um arco, né? E aí, nessa série especificamente, eu acho que o que vai se desenvolvendo é uma relação mesmo de, pô, estamos juntos nesse barco e tá todo mundo meio perdido, mas pelo menos vamos tentar se manter atentos e tal à jornada, né? Acho que foi isso que a gente tentou construir, assim. Boa. E muita gente da nossa geração, né, agora voltando para paternidade, né? Muitas pessoas adiam, né, o plano de ter filhos por medo que isso tire o tempo para se dedicar à carreira, né? Mas a impressão que a gente tem é que no seu caso você passou a se envolver ainda mais com ainda mais coisas, né, desse tipo, desde que suas filhas nasceram. Aí eu queria saber como que você faz para conciliar uma coisa com a outra. Realmente mudou tudo na minha vida, sabe? Porque não tem como não mudar, né? Na verdade, tem que mudar. Estranho quando a vida continua igual. Até fiz um sketch pro Porta dos Fundos que é sobre isso, assim, um amigo falando pro outro no futebol. As pessoas falam maternidade muda, pra mim não mudou nada. Eu durmo super bem, inclusive aluguei um flatzinho para eu ir dormir. Eu tô trabalhando mais do que nunca, até mais, trabalhando mais, até, porque eu não quero estar em casa com o filho tá, enfim, é um cara, e um papo meio que eu já tinha, que eu ouvi, sacou? Eu já cheguei a ouvir esse Sim. papo, assim. Eu acho que é normal a vida mudar um pouco, mas para mim mudou para melhor. Coisas que mudou. Dormindo muito mais cedo, acordando muito mais cedo, claro. Minha filha Pô, acorda igual às aqui. 5:30 da manhã, 6 horas, né? Você sabe como é que é. Eu era um cara que eu dormia 2 da manhã, 3, e acordava às 9, 10. Hoje eu vou dormir 10:30, acordo de 5:30, 8, 5:30, 6. Então, o horário é a primeira coisa. Outra coisa é, porra, não tem mais saco de fazer qualquer coisa. Tipo, antigamente eu ia, me chamavam, eu fazia, sabe? Tipo, eu ia, pô, palestra não remunerada numa faculdade no interior de Santa Catarina. Bora lá, não conheço, interior de Santa Catarina, bora. Nessa fui na feira literária de Itajaí, ou na feira, eu ia simplesmente. Porque, pô,
Vamos, o que custa? Nada. Estão pagando passagem, hotel. De repente lá eu consigo vender os livros. Então, bora. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já penso muito antes de sair de casa. É mais viagem, assim, sabe? Tem um amigo meu que ele falava isso aí, que quando você tem filho, você escolhe muito mais onde você quer estar, né? Que você acabou de falar, né? O tempo fica mais precioso, né? É. Então é isso. Hoje em dia, qualquer lugar que eu estou, é um lugar que eu não estou com as minhas filhas. Então tem que valer muito a pena, para usar o termo, inclusive, que eu estava dizendo que eu não deveria usar, mas tem que ser muito incrível, financeiramente, pô, vocês pagam, legal, claro, trabalho, tem que ir até para sustentar a família, né? Ou, porra, é um negócio incrível de carreira, tá bom, pô, né? Agora, ir só para ver qual é, eu não faço mais isso. Então, mudou muito, e a melhor forma de conciliar para mim está sendo essa, assim, deixar de fazer as coisas para ver qual é, sabe? E ir num lugar mais. E escolher melhor as coisas que eu faço. Você E, falou das claro, fazer mudanças. coisas também que incluam minha filha, isso é outra coisa também, É, né? isso é legal, Então, total. por exemplo, eu tô, pô, desde dublagem de filme infantil, um negócio que eu adoro fazer, porque eu sei que elas vão adorar, ou peça mesmo. Minha peça hoje em dia eu tô adorando fazer às 7 da noite. Minha filha vai ver, filha mais velha, depois a gente volta juntos para casa. Ela fica vendo da coxia ou no qual de alguém, se eu tiver algum conhecido na, na plateia. Senão ela fica vendo da coxia ou do camarim, fica me esperando voltar, a gente volta juntos. Ela ama, sabe? Tá lá no meio. Então, coisas que incluam mais também minhas filhas, sabe? Outra coisa que eu acho maneira, assim. Você falou dessas mudanças práticas, né, da sua vida, da sua rotina, da sua agenda, mas eu queria destacar um trecho do Soneto da Filha Pequena que você publicou no livro Sonetos de Amor e Sacanagem, que diz assim: Da casa sem crianças tenho dó, nenhum dos móveis sequer sonhará em ter seus afazeres subvertidos. A pá só servirá para pôr o pó, a vassoura somente varrerá, as cortinas jamais serão vestidos. Ser pai, então, abre um mundo novo, né? É, abre. Na pandemia, esse poema veio da pandemia, aquela época em que estava todo mundo trancado, deprimidíssimo. E eu, por um lado, também, e bastava ligar a televisão e era aquela depressão, enfim, inevitável. Mas, por outro lado, eu tinha uma fonte inesgotável de poesia, de humor, de alegria em casa, que era minha filha. Então, eu lembro de um dia que eles estavam querendo ir à praia, ela queria muito ir à praia, né? Ela amava a praia. Uma praia, eu não tinha como explicar, eu tinha 2 anos e meio, explicar que tem um vírus, assim, nem a gente conseguia entender direito, né? O que é um vírus, mais de uma criança de 2 anos e meio. Ah, não dá, filho, hoje não dá. Praia. Depois de, sei lá, um mês, não dá, eu falei, vamos à praia então, vamos. Aí botei uma canga, tirei a canga, botei uma canga no meio da sala ali. Olha, o mate, ô moço, vem cá, tem um biscoito Globo, mas eu vi, ela tava muito mais feliz que na praia. Papai, vou mergulhar ali, eu mergulhava. Ficava pedindo, um peixe, a baleia, acelera aí, volta, vou mergulhar também, isso aí, olha a onda. Quando viu, passou a ser brincadeira todo dia da pandemia, a gente ia brincar de praia. Para ela, talvez mais legal do que a praia em si. Isso vale para tudo. O sofá é uma trincheira, sabe? Ah. E a cortina, ela é um vestido, ela é uma capa de super-herói. Tudo pode ser qualquer coisa. Então, você ter uma criatura dessa em casa que transforma tudo em qualquer coisa é uma bênção. É É, uma a gente fonte. começa a olhar, né? Quando a gente é pai, a gente olha com o olho da criança, né? A gente volta a olhar com aquele olho Isso, curioso, né? Tipo, exatamente. Você imagina coisas onde não existem, né? Quando a gente é adulto, a gente tudo pede a graça, parece. exatamente. A gente deixa de. As coisas ficam inanimadas, né? É. Bom, Gregório, a gente já falou bastante da sua audiosérie, né? A paternidade vai continuar permeando o nosso papo aqui, mas a gente vai entrar agora nas obras que você escolheu, né? E, aliás, não tem como a gente falar do disco, por exemplo, sem continuar falando de paternidade. Afinal, você escolheu o disco do seu pai, né? Então, conta pra gente um pouco por que você escolheu esse disco. Fiquei muito na dúvida em que dia. Achei dificílimo, aliás, escolher um disco, um livro, um filme, mas adorei o desafio. E, cara, fiquei pensando no disco que eu ouvi pra caramba, fiquei pensando num disco que me marcou muito. Esse disco, meu pai, eu ouvia ele assim, todo dia. A gente ouvia indo pra escola. A gente escolhia ouvir, não é que meu pai obrigava a gente a ouvir, não. A gente escolhia ouvir. A gente viu, eu vi ele ser gravado. Então eu tinha uma relação, que deve ser um pouco a relação que minha filha tem com a minha peça, uma relação de ver dos bastidores. Então eu sentia que eu conhecia ele muito bem.
E é um projeto muito foda. Do dia que eu ouvir, eu percebi que um projeto foda do meu pai, que é tocar o repertório do sax, do saxofone, né, que é o instrumento dele, apropriando ele ao Brasil, ou seja, misturar. Tem uma gravação que eu amo do Donna Lee, do Charlie Parker, né, Donna Lee, apropriada pelos fãs brasileiros, assim, então que parece chorinho. Então você perceber, ele tece essas conexões entre o choro e o jazz, entre Charlie Parker e Pixinguinha, e você vê que funciona. Então eu acho que tem, para além de ter essa carga de ser o disco do meu pai, tem também, acho que um projeto ali, que é uma coisa que eu adoro fazer ainda hoje, que é se apropriar do que tem lá fora e tocar aquilo ou escrever aquilo com o nosso sotaque, sabe? Então ele é um disco de jazz com um sotaque brasileiro. Aliás, o disco veio daí, inclusive, ele estudou na Berkeley, essa faculdade lá em Boston e tal, e os caras, ele ia tocar, e os caras falavam assim, porra, você tá tocando com, parece que você tá tocando com sotaque, o cara falou pra ele. E ele descobriu que o instrumento também se toca com sotaque, né? Então aquilo que lá ele ficou tentando apagar um pouco para tocar igual os americanos, ele percebeu que aquilo era o jeitinho dele, igual a gente no Rio fala com S chiado, sou em São Paulo, fala com S sibilante, você for no interior, a pessoa falar com R retroflexo, são nossos sotaques, a gente ao tocar um instrumento tem isso. Aí depois pensando sobre isso, acho que tudo você faz com sotaque, né? O sotaque é nosso, tem um termo que eu gosto na linguística que é o idioleto, é o dialeto particular. Todo mundo tem, não é bonito isso? Que cada um de nós tem uma língua particular, inimitável. E você não é apenas carioca ou paulista. Não. Você é carioca de um bairro específico, paulista de um bairro específico. Para além do bairro, você é de um bairro de uma época específica. Essa época específica era de uma escola específica também, tinha um jeito de falar. Seus pais influenciam você, porque seus pais são cada um de um lugar específico também. Então, essa alquimia, esse caldeirão cultural que dá no seu sotaque, faz com que você tenha, no seu jeito de falar, algo que parece uma íris, algo que parece uma impressão digital fonética, que é o jeito que você fala, que ninguém fala igual a você. Então, acho que meu pai transpôs isso para a música, né? Do tipo, tentar encontrar o seu idioleto, de um sax verdadeiramente brasileiro. Então, misturar Charlie Parker com Pixinguinha e com as suas próprias composições. E tem lá uma música que ele fez para mim, para eu aprender a andar. Eu estava aprendendo a andar e ele fez essa música que imita o andar de uma criança um pouco torta, que vai e volta e cai e levanta. Chama-se Dando a Volta por Cima. Uma criança. Porra, que demais. Tá lá no disco, é super bonita a música, adoro. Não, a gente ouviu o disco hoje cedo aqui, a nossa casa ficou inundada de alegria, de afeto, é um disco muito maravilhoso, assim. Eu queria saber como que foi viver uma infância rodeada de música. Pô, foi muito feliz, sabe? De verdade, eu não tenho memórias muito boas por causa também muito da música. E não só da música festiva, mas também da música como ofício, sabe? Porque a música que eu mais ouvi meu pai tocar na vida era assim. Era escala cromática, sabe? E era isso que ele acordava e tocava, sei lá, 1 hora de escala cromática. E minha mãe era vocalize, sabe? Bravo, bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Sei lá, ou qualquer coisa do tipo. E eles ficavam lá, esse era o dia a dia deles. Não era o que se imagina, às vezes, de um artista. Beber, festa, casa, foto, selfie, vídeo, kkk, publi. Não. Era braçal. Então, eu fiquei, acho que quando eu entrei para minha profissão, foi também sabendo que era braçal. Nunca fui enganado por essa profissão, sabe? Sempre soube que envolvia mais transpiração do que qualquer coisa. E então foi muito gostoso, claro, mas também viu o perrengue financeiro, claro. Que óbvio, a gente era privilegiado, no sentido que eles eram artistas de algum sucesso, assim, do jeito que eles viviam, conseguiam viver do que faziam, mas ainda assim, tinham meses em que a gente tinha grana, porque meu pai ganhou o prêmio Sharp lá, ou porque minha mãe ganhou um monte de show que eles fecharam, uma turnezinha. Mês rico,
Todo mundo, então a gente é rico e todo mundo tudo bem, ganha presente. Mês seguinte, penúria, ou Collor confiscou a poupança, quem primeiro se fudeu talvez tenha sido os artistas, né? Porque tá com dinheiro congelado, você não vai ver uma peça, de modo geral. Ou, né, você vai comprar arroz e feijão, você não vai ver para a cultura. Então, tivemos, assim, não só meses, anos complicados. Teve um ano que meu pai não pagou, meus pais não conseguiram pagar a escola. No final do ano teve um show lá, eu não sabia que eles não estavam pagando a escola, eles contaram isso só outro dia. Eu lembro, tinha uma memória maravilhosa eles tocando na escola, para todo mundo, turma toda. Eu falei, caraca, meus pais são muito famosos mesmo, eles tocaram na minha escola. Tipo, né, a escola é o Carnegie Hall da criança. Ele fala, caralho. E aí, eles outro dia só meus pais falaram, cara, teve um ano tão duro nosso que a gente pagou a mensalidade com um show, cara. E a escola tocou. Aí eu me liguei que aqueles shows só eram eles, tipo, desenrolando uma mensalidade. Aliás, foram bons de negociação, porque, né, não sei se o show deles estava valendo tantas mensalidades, assim, de 3 filhos. Mas o fato é que a escola topou, e até hoje eu sou grato a ela por isso, porque topou que meus pais pagassem com o ofício dele. Mas tinha isso, assim, tinha anos, então eu vi também que é uma profissão muito irregular, não é uma profissão que vai te dar uma segurança, né? Montanha-russa. É uma montanha-russa, mas faz parte também, né? Ô, Greg, esse lembro da música tá impregnada desde sempre na sua casa, né? Você também tá impresso ali no álbum da sua mãe, não tá? No Melodia Sentimental, não tem uma foto sua lá, bebê? Tem, exatamente, lá no verso, né, da Isso. contracapa do disco, eu tô ali no colo deles, do meu pai e da minha mãe ali. Meu primeiro nude. A gente achou curioso que você é um cara das letras, né? Poeta, escritor, cronista, e escolheu um disco instrumental, né? Mas Ah, como é que é a sua relação com as letras da música? É uma coisa que você presta muita atenção quando a música tem letra, né? Você consegue desvencilhar o ritmo da letra ou é uma coisa que você sempre fica pensando, se a música tem uma letra que você não gosta, você nunca vai gostar do ritmo dela? eu sou muito obcecado por letra, eu amo. E eu pensei, antes de mandar esse do meu pai, eu fiquei pensando muito qual era o mais importante. Claro, eu mandar um do Chico ou do Caetano. São ídolos incomparáveis e muito por causa das letras. São dois letristas impecáveis, infalíveis. Mas depois eu pensei que a música pura, eu aprendi a amá-la com meu pai. A música sem letra, né? A música instrumental, ela também tem uma beleza de você projetar nela o que você quiser. Ela é quase um teste de Rorschach, no sentido que você projeta nela alegria ou tristeza ou uma história. Então, eu também gosto disso da música instrumental, assim, dela permitir mil interpretações. E então, embora seja obcecado por letra, por exemplo, eu prefiro mil vezes uma música sem letra do que uma letra ruim, que acontece tanto, né? Uma letra ruim é capaz de estragar a música. Eu não consigo curtir uma. Quer ver um exemplo? Desculpa eu falar mal de um artista aqui, mas eu vou falar mal falando bem. O Jorge Versilo é um cara que é um grande compositor de melodias e de harmonias, tá? Um cara talentoso, um compositor talentoso, ousado, que sabe fazer melodias pop que grudam na cabeça. E o cara do nada mete uma letra que é: gosto de andar no abismo, numa noite cruel de perseguição, me chamam de Homem-Aranha. Me chamam de Homem-Aranha. Meu, tipo assim, como é que você fez isso? O Jorge Strong se beneficiaria muito de uma parceria, que é uma atrás da outra. Mona Lisa, deusa do olhar de menina. Porra! E as melodias são boas, cara. As harmonias também, ele é complexo, é interessante. Mas porra, ele põe na letra. Ou a saudade bateu, foi que nem maré. Foi que nem. Cara, existem 30 maneiras de você comparar uma coisa com outra no português. Foi feito maré, me lembrou maré, tal e qual maré. Não, ele meteu um foi que nem. Então, dito isso, assim, isso aí responde um pouco a pergunta do tipo assim, cara, eu sou obcecado por letra. Mas por isso mesmo, acho que a música instrumental ela te permite colocar letras dentro da tua própria cabeça. Você consegue letrá-la como você quiser. Boa. E do sax brasileiro do Edgardo Viver, a gente vai para o poeta chileno, que o Greg escolheu como livro que marcou a vida dele. Então, Greg, fala um pouco do que esse livro significa para você. Poeta chileno, puta, assim, foi um livro que me arrebatou. É um livro do Zambra, um autor chileno, que só tinha escrito livros curtos até então, que eu amava.
formas de voltar para casa, bonsai, como o próprio nome diz, bonsai é um livreto, assim, e são livros comoventes, poéticos, engraçados, curtos, narrativas curtas. Aqui a gente vê o poeta chileno, que é um catatal, tá, gente? Um livro grosso, mas que vai trazer esse humor, essa poesia dos seus livros anteriores para falar de uma relação entre um homem que não tem filhos e uma criança que é a filha da sua esposa, ou seja, entre uma criança e seu padrasto, que é um tipo de relação pouco contada na literatura e, e talvez por isso mesmo tão comovente, porque é uma história de amor, assim, no sentido, claro, um amor paternal, um amor familiar, história de uma pessoa descobrindo, de um homem descobrindo uma relação que ele nunca imaginou que ele poderia ter, assim, com a relação com o cuidado, a relação com olhar para o outro, com ver uma pessoa crescer e com toda a beleza que pode ter e a tristeza também, porque é uma relação que também é circunstancial, porque ela depende do casamento. Então, e quando separa, o que que faz com essa relação? Eu vivi isso algumas vezes na minha vida. Relações que dependiam de outra relação, né? Seja porque era minha sogra, por exemplo, eu adorava minha sogra, tal, quando separei da minha namorada, eu senti uma saudade da sogra, vontade de ligar, mas vou ligar pra minha sogra, vamos tomar um café, vamos sair? Não vou. Então, o livro fala da beleza e da tristeza das relações que são circunstanciais, assim, ou seja, que dependem de outras relações. E, nossa, eu chorei no livro mesmo, me comoveu pra caralho. Somos dois. Eu Vocês terminei também? de ler hoje para Ah, nós. é? Eu fui lendo, degustando, né? E daí eu deixei para terminar, para ler as últimas 20 páginas hoje. Caralho, aquele final é E, a não, o coisa mais final bonita do me mundo, né, destruiu cara? muito, assim. Eu nunca tinha É. lido, tinha chorado num livro, isso foi a primeira Pô, que vez. legal, cara, Eu adorei. vi ele se emocionando, foi Ah, bem é? bonito. Ai, que legal, cara. Pô, adorei saber. Adorei. É Ele é bom quando o foda. livro faz isso com a gente, né? Eu amo, cara. Porra, eu amo, amo, amo. Quando um livro te arrebata, né? E parece que você torce por aqueles personagens. Você quer entrar naquilo e falar, vai encontrar, né? Ele, porque é isso. É um livro sobre esse desencontro da vida, que é tão comum. É. Você passa o livro todo falando, vai encontrar ele, liga pra ele, o que que você está fazendo? Pode gritar naquelas páginas. Vai! Eu adoro. Cara, isso aconteceu comigo, Greg, com livro infantil, cara, acredita? Ah, Não sei é? se sabe a parte que falta. Claro, eu amo esse livro. Puta merda. Aquilo foi. Eu até falei pro Diego, a Bárbara, também se preparar para ver Bluey, porque Bluey, deixa eu te Amo contar, hein? Bluey. É demais, Nossa, né? cara, é demais. Aliás, fica a dica. Essas dicas são boas de pegar pelo seguinte. Quando a gente tem filho, é muito fácil você ir no óbvio e falar, cara, que inferno, meus filhos amam galinha pintadinha. Já deve ter ouvido isso. Cara, eles amam porque você mostrou. Criança não vai descobrir sozinha a galinha pintadinha, não existe isso. Até existe com 6, 7 anos. Até lá, inclusive, você consegue. Eu não boto minha filha tem 7 anos, ela não tem o YouTube, nem o YouTube Kids, tá? Não tem, não, eu sou contra, porque no YouTube Kids tem muita merda. Tem mesmo. Então, assim, a gente tem que ser o curador do que mostra. E Galinha Pintadinha é um inferno para os pais. É um inferno. É uma música cagada, repetitiva, que vai com uma animação escrota, muita cor, muita luz, não tem história para a criança aprender. Então, em comparação, você tem, pô, Peppa, que eu acho uma graça, Peppa é super bonitinho. Você tem, quando for. Ah, criança pequena tem Backyardigans, que eu acho Ótimo. simpático também, música é legal, né, tal. Tem um, cara, que é no YouTube, de graça, Ruby, Max and Ruby. Cara, É demais, Max Ruby. demais, né? Super simples, animação e nada, mas tem um jazzinho no fundo, quando minha filha tá vendo, eu adoro ficar ouvindo ali uma delícia. Cara, um monte de coisa muito legal. Tô falando de criança muito pequena. Depois, então, Bluey. Pô, maravilhoso, cara. Pô, Bluey você se emociona. É Aquele lindo. episódio da mãe, pelo amor de Deus, coisa Uhum. maravilhosa. Muito lindo. Mas é isso, eu ia até te perguntar essa relação de, voltando um pouco à paternidade, por exemplo, essa relação que eu acho que é muito importante das telas, né? Porque as telas invadem a vida das crianças, né? E é difícil isso mesmo que você falou, né? Porque assim, vai num churrasco, um exemplo aqui, aí, mano, de repente, é incontrolável, alguma criança vai estar lá com o celular, vai estar vendo alguma coisa. Cara, isso me deprime muito, assim, pô, ver numa mesa, sabe, de almoço e jantar, as crianças com o seu tablet de mãozinha, assim. Eu sei que facilita a beça, mas assim, cara, acho que aquilo ali pra mim tem que ser uma coisa emergencial. Pô, tem que trabalhar. Põe numa tela. Vai trabalhar, óbvio, você vai. Ou dormir, quero dormir menos um pouco. Porra, põe na tela. Agora, pô, domingo é o lugar, você vai
o que você tem para fazer é sair com teus filhos, sair com, né, tua mulher, teus filhos, com a sua família. Para que vai ter um tablet na mão ali? Vamos conversar, quer saber sobre ele? Vamos... Então, eu acho que é um contrassenso, cara. A tela, ela nos coloniza. A gente já é viciado em tela, você quer passar essa doença pro teu filho também, sabe? Fora que é uma cagada neuronal, cara. Eu não sou radical da tela, não, tá? Como eu falei, minhas filhas veem televisão, mas é muito radicalmente diferente. Você vê uma televisão 1 hora por dia, for sentado no lugar, a televisão está lá. Uma narrativa, parou, vai ver, desligou, acabou. Onde você tem uma tela portátil aqui a 1 palmo da coisa que você muda e vê e que te coloniza e te escraviza. E eu não estou falando que é diferente a minha sensação, não. Diferente mesmo neurologicamente, tem estudos. Proximidade da tela faz diferença, o fato de ser uma tela só sua faz Individualiza, diferença, né? Individualiza total, e o fato de serem vídeos curtos, então pior ainda, tá? Não é uma narrativa longa, são vídeos curtos que você não consegue, você não cria nem empatia da criança com nada que tem ali. Se for scrollado, então pior ainda, frita mesmo os cérebros de atenção da criança, tanto é que tem uma coisa chamada pseudo-autismo gerado por telas. Os sintomas são muito parecidos com o autismo, mas a diferença é que é gerado por telas. Não estou dizendo que o autismo é gerado por isso, não, pelo amor de Deus, antes que me cancelem. Eu estou dizendo que existe, sim, uma doença que é gerada por telas, que é esse pseudo-autismo, que vem do fato da criança ter visto tela demais. E são os mesmos sintomas. A criança tem uma dificuldade verbal, não verbaliza tanto, não empatiza tanto, não entra, não troca tanto afetivamente com os adultos. Tem muito a ver com o fato dela estar bloqueada por uma bomba, sabe, de luz, de informação, de dopamina, de tudo que uma tela dá e que é muito tóxico. Aquilo é cocaína mesmo. Tanto é que olha pra gente, a gente é viciado. E a gente tem 40 anos de idade, né? A criança, imagina, como é que você vai botar isso na mão de uma criança de 2 anos, de 1 ano? Não pode, gente. Nossa, Você. concordo muito. E agora voltando pro livro, Greg, você falou, né, do protagonista, que ele vira padrasto e também é uma espécie de mentor intelectual, né, daquele personagem ali. Então, ao longo da sua vida, quem foram algumas das pessoas, né, que fizeram esse papel de mentor intelectual? Você teve? Tive sim. Uma delas, claro, foi... Os meus pais foram muito importantes, né? Meu pai e minha mãe. Minha mãe foi muito... Por serem artistas, me levaram, assim, para a arte, me deram muita força, me botaram no teatro, sempre me apoiaram. Mas fora da família, Milor Fernandes foi um cara que fez, acho que levou o humorismo ao seu apogeu, misturando humor com poesia, uma erudição também incrível, sem nunca deixar de ser popular, misturando também com grafismos, com humor gráfico, estético. Enfim, é um cara que era humorista pleno, humorista da Renascença, assim, né? Um cara que fazia tudo bem. O Chico Buarque, claro, também é um cara que conseguiu levar a poesia mais fina, mais trabalhada, mais complexa para o status popular, né? Então ele conseguiu realizar aquele sonho oswaldiano de Oswald de Andrade, que dizia, né, que a massa ainda há de comer o biscoito fino que eu fabrico. O Chico conseguiu fazer isso, assim, biscoito fino para as multidões. Então foi também alguém que eu admiro e falar. Pedro Cardoso, outro cara espetacular, que faz também isso, acho que faz um pouco o que o Chico Buarque faz na música, o Pedro faz no teatro. Então eu vi muitas vezes as peças dele, e até hoje é alguém que eu tenho uma reverência gigante. E mais próximo de mim, assim, meus colegas todos, né? Os colegas do Porta sempre me inspiraram muito, meus colegas lá, o João Vicente, Fábio, todos eles. Mas antes disso, já no Zé, eu fazia uma peça de improvisação com... Todos eram mais velhos que eu, então são também mentores. A Diné, Marcelo Adnet, né? O Fernando Caruso, o Rafael Queiroga, tinham esse lugar para mim também de mentores. Luciana Paz, minha atual diretora do Céu da Língua, é alguém para quem eu olho assim, com admiração e devoção, porque é uma grande atriz, também é uma grande diretora. Sei lá, poderia ficar o dia inteiro falando de pessoas que... A gente é a soma dos encontros que a gente teve na vida, eu acho, né? Exatamente, Excelente. exatamente. Com certeza. O livro tem várias passagens memoráveis, né? Mas eu separei uma aqui pra gente comentar, né? Que é quando aquela personagem que é uma estrangeira e ela mergulha no universo dos poetas chilenos, o Zambra escreve assim, sobre essa personagem. Pensa que os poetas chilenos são cachorros vira-latas e que os cachorros vira-latas são poetas chilenos e que ela mesma é uma poeta chilena enfiando o focinho nas latas de lixo de uma cidade desconhecida.
gosta de pensar em si mesma como uma poeta chilena. Uma poeta chilena que não é poeta, nem chilena, mas de algum modo sua peregrinação de jornalista em busca de oportunidades, o sonho sempre frustrado de publicar nas grandes revistas, ou ao menos de escrever uma reportagem notável e cabal, acabam por irmaná-la a esses homens e, sobretudo, a essas mulheres a vagar pelos becos do mito e do desejo. Então, você acha, Greg, que nesse sentido todos nós idealistas somos meio poetas chilenos? Somos, eu acho. Lindo, coisa mais linda esse trecho. Somos, é isso que é bonito, essa coisa do errante, né? Assim, somos todos errantes e nômades, acho que esse é o meu ideal. Ao mesmo tempo apegados, assim, também é bonito. Eu acho que um monte de coisa que mudou quando eu tive filho aqui, eu passei a ficar mais apegado à minha casa, à minha cidade, à minha rua. Nesse sentido, fiquei um pouco mais conservador. Um cara que eu adoro, que é o Eduardo Luiz, uma vez me falou, porra, sei por que você teve filho, todo mundo que teve filho fica mais conservador, né? Ele é um ativista antes, filhos, quase. E é verdade, um pouco, por um lado. Não é verdade, eu realmente estou mais interessado um pouco na felicidade de minhas filhas do que na evolução, certamente. Ou, né, na mudança. Não, eu quero. Então, o mundo bom para mim é um mundo bom para elas. Isso é um pouco conservador, do tipo assim, quero defendê-las. Você passa a ficar mais atávico, eu acho, mais fisiologista quase. Por outro lado, também é o que me faz querer lutar pelo mundo. Porque eu não lutaria pelo mundo por mim, sabe? Por mim, o mundo tá bem, tá ótimo. Tá tudo. Acho que ter filhos também te dá a premência de mudar o mundo. Então te faz também mais revolucionário. Então eu tô menos errante, tô menos poeta chileno nesse sentido, divagando por aí como vira-lata, que tinha uma vida mais assim. Mas estou mais poeta chileno também no sentido de estar acreditando no mundo e querendo transformá-lo através da poesia e do humor e tal. Boa. Outro ponto em comum entre você e o Zambra é que você recentemente começou a publicar livros infantis, né? O Zambra também fez isso. Ele deu uma reportagem, deu uma entrevista para a Folha recentemente, falando que ele não gosta do rótulo de literatura infantil, porque, segundo ele, toda literatura é, no fundo, infantil. Ele diz que todos nós somos o que sobrou da infância. O que você acha dessa frase? Concorda? É lindo, lindo demais, perfeito, adorei. Não conhecia essa frase não, mas eu subscrevo. E o que sobrou do Greg criança? Cara, sobrou isso que está aqui, assim, sobrou uma saudade da infância, mas que eu mato todos os dias com as minhas filhas, sabe? Sobrou isso, eu lembro de... Também é foda a saudade da infância. Quando eu era pequeno, eu só queria crescer, sabe? A gente só Eu quer vejo crescer, isso na minha filha hoje também. né? Já quer crescer, né? Ah, Então aí você cresce e você quer voltar à infância, é foda. Então sobrou essa saudade aí, enorme. Saudade de querer crescer. Vamos para o filme, porque o filme Gregório é um dos meus filmes favoritos franceses. Jura? Que legal! Também conhecido como o marido da Agnes Varda, também conhecida como a maior cineasta de todos os tempos. Eu sou apaixonada por ela. Que o filme, né, é os guarda-chuvas de... Meu Deus. Guarda-chuvas do amor. Os guarda-chuvas do amor. Aqui o título em inglês tem a cidade. Cherbourg. Exato. Parapluie de Cherbourg. Por que você escolheu esse filme? Porque bom, primeiro foi muito importante na minha vida, junto que a gente assistia ele todos os dias quando era adolescente. Meu pai mostrou pra gente, meu pai já era obcecado, então também tem a ver com paternidade. As 3 escolhas hoje têm a ver com paternidade. Meu pai mostrava e a gente encontrava nesse filme uma espécie de idílio, assim, um mundo paralelo no qual a gente entrava, eu e minha irmã, sobretudo. Minha irmã, eu digo, tem a mesma idade quase que. Tem uma perto de mim, que é a Bárbara, tem 2 anos de diferença, e uma bem mais nova, que tem 8 anos, e o irmão também bem mais velho. Então eu e a Bárbara, que somos muito perto de idade, a gente ficava vendo Les Parapluies de Cherbourg, ou os guarda-chuvas do amor, e a gente tomou como missão decorar o filme. Então a gente decorou, a gente sabe ele de cor. Então a única coisa que eu sei de cor inteiro é um filme. A gente via todos os dias religiosamente e cantava junto. Eu cantava os homens, ela as mulheres. Em francês. Você decorou em francês? Em francês, Lembra de um trechinho? Lembra de um trechinho? mas você é fluente em francês, não é, Greg? Cante como a Catherine Deneuve. Posso cantar também.
Nous você falou do Red aurons Bull? des enfants, j'appellerai ma fille Françoise, et si c'est un garçon, ce sera une fille. Il y a toujours eu des filles dans la famille. Cara, é uma delícia porque é tudo Porra, conversado, excelente, né? hein? Ele é uma opereta, então tem isso que é genial, que é o Michel Legrand, que é esse puta compositor, ele fez umas melodias super tortuosas para imitar a fala humana. Então você vai ter o tempo todo os diálogos cantados, mas não é aquela coisa falsa de diálogos cantados, sabe? E aí, como vai? Não é. E aí, como vai? Você vai que me passa lá em casa depois das 3. É totalmente. As melodias são muito próximas da fala. Então você tem o tempo todo diálogos entrecortados, sabe? Que volta e meia você tem canto e conta canto, como na música principal, que é linda, né? Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi, je ne pourrai pas, mon amour, j'en mourrai. Enquanto isso, o outro canta assim, e um tá. Um tá falando enquanto o outro tá, sabe, tá cantando o contracanto, que é a resposta ao que ele tá dizendo. Enfim, coisa fina assim de melodia, de harmonia, mas também, claro, esteticamente. É uma coisa linda que é um mundo, isso que eu amava ver com minha irmã também, a gente queria que o mundo fosse assim, sabe? Tão perfeito, esteticamente, no sentido que a pessoa, ela tá com um casaco. Primeiro a Catherine Deneuve, né? Aquele ser, assim, diáfano, uma coisa etérea, que parece que não é feita de gente, né? Uma outra coisa. E ela, no seu auge, ela entra na, na sala, ela tá com um casaco que é igualzinho ao papel de parede. Então ela tá toda, não é que ela tá combinando, ela tá vestida igual a casa. Ela muda de cômodo, ela tira o casaco e a roupa de baixo é igual ao papel de parede da coisa anterior. Aí quando ela vai, cara, não tem nada que não esteja em perfeita sintonia com a arte. Então a arte, figurino e tudo parece muito junto naquelas cores que não se faz mais igual, né? Nos anos 60, aquele azulaço assim, junto com o rosão, com o amarelo, um festival de cores muito vivas. Enfim, eu amo esse filme. Ô, Greg, fazer uma ponte aqui na minha pesquisa, eu vi que o filme recebeu 5 indicações do Oscar, né? Incluindo de melhor filme estrangeiro. É. E aí, falando do nosso cinema agora, ainda estou aqui, como você enxerga a importância desse prêmio pra gente, fazendo essa ponte? Pô, foi fundamental esse prêmio, né? Assim, porque, bom, primeiro acho que ele demorou para vir, acho que a gente fez outros filmes que mereciam, o próprio Central do Brasil, mas não só, filmes que nem foram indicados, o que eu acho uma pena, né? Como Que Horas Ela Volta, ou a gente teve, pô, filmes que não foram. O Cidade de Deus, obviamente, foi indicado, mas não ganhou, acho que merecia certo. Tem muitos filmes, a gente teve, acho que o cinema nacional não ter ganhado mostra, acho que, o descaso do Oscar com o Brasil, mais do que a pouca qualidade do nosso cinema. E, diga. Não, fala aí, pode falar. Não, e eu acho que tem a mesma importância histórica por ser esse filme. É um filme que faz uma espécie de psicanálise, ele exuma, acho que, um assunto que não pode nunca ser enterrado, é a memória da ditadura e a fragilidade da nossa democracia. Hoje, mais do que nunca. Então, ele veio a calhar numa época em que ele estava, talvez pela primeira vez, punindo culpados por uma tentativa de golpe. A gente acabou nossa ditadura e ninguém foi responsabilizado, gente. Torturadores seguiram, não somente livres, mas também remunerados pelo Estado. Até hoje, um dos assassinos, os outros morreram. Um dos assassinos do Rubens Paiva, no filme Ainda Estou Aqui, um dos assassinos tá ganhando dinheiro do Estado, tá remunerado, tá? Não é somente que ele está livre. Então, assassinos, torturadores, todos escaparam ilesos. A nossa redemocratização tem esse pecado original, que é a impunidade dos torturadores, impunidade dos generais, daqueles que aplicaram o golpe e sumiram com tantos corpos, tantas pessoas, acabaram com tantas famílias. Então, o livro toca nesse pecado original da nossa democracia, num momento em que a democracia voltou a ser atacada. Por isso ele é tão precioso e tão importante, eu acho, hoje, esse prêmio, esse Oscar, e esse filme, especificamente, porque a gente está num momento em que, talvez pela primeira vez, a gente saiba o que é ver generais presos, por exemplo. Né?
Que primeira vez que a gente vai ver a justiça sendo feita, na minha opinião. Então, acho que é muito, muito importante esse prêmio, politicamente e, claro, artisticamente. Porque talvez com esse prêmio os estrangeiros comecem a olhar mais para o nosso cinema, investir mais no nosso cinema, porque aqui se faz um audiovisual de ponta, de extrema qualidade técnica, mas também de extremo apuro narrativo, com atores espetaculares. Então a gente tem mesmo tudo que precisa para ter uma indústria mais viva de cinema. Perfeita a sua análise. Você está falando de política e nenhuma das suas obras que você escolheu hoje, elas são abertamente políticas, né? Mas a gente sabe que a política é um assunto que você trata nas crônicas. Teve o Greg News, né, que deixou saudade, agora tem o Calma Urgente podcast. Então, queria saber como que você entrelaça política e arte, como elas se envolvem assim na sua vida e se misturam. Eu acho que são coisas muito misturadas, né? Eu acho que a diferença entre arte e ativismo é muito tênue. Acho que todo artista são coisas, enfim. Eu acho que tudo é político para começar. A arte mais do que qualquer outra coisa, porque a gente está basicamente lidando e conversando com a cultura e repensando a cultura. E acho que a função do artista é um pouco essa, sonhar com outros mundos possíveis. Então, eu acho que a política ela é inevitável. Sei lá, as pessoas perguntam, não é? Por que falar de política? Por que fazer humor político? Mas existe outro humor? Eu não sei como não ser político. Ainda mais no Brasil, talvez num país em que você tenha atingido a igualdade plena entre as classes e os gêneros e as raças. Talvez a política seja uma forçação de barra. Mas até lá, tem tanta coisa, enfim, para ser dita. Porque eu acho que a arte, basicamente, é se dizer uma coisa. E tem que ser uma coisa importante. No sentido, tem que ser algo que seja relevante, algo que mova as pessoas. Né? Não vai ficar dizendo o que já foi dito. A arte é dizer uma coisa nova. E você dizer uma coisa nova é também escolher não dizer outras. Essa é uma escolha política, escolher dizer uma coisa, escolher não dizer outras. Escolher filmar uma história é escolher não filmar as outras. Então, todas as escolhas do artista são políticas na origem, pelo que ele escolhe fazer e pelo que ele escolhe não fazer, pelo que ele escolhe contar, o que ele escolhe não contar, como ele escolhe contar, quem ele chama para contar com ele, tudo. São escolhas políticas. Então, sei lá, a política para mim é inevitável. Eu não conseguiria não ser, sabe? Parece que é tipo, como bater parece aquelas perguntas budistas, como é o som da palma de uma mão só, né? Para mim, equivale a pensar uma arte que não seja política. É uma espécie de impossibilidade retórica, porque a definição da arte, para mim, é política. Você já foi abordado por partido, assim, para se candidatar? É algo que você vislumbra? Talvez não um cargo, assim, eleito, mas, sei lá, o ministro da Cultura, de repente, quem sabe, no futuro. Não, cara, nunca fui, mas eu acho que, e nem você, nem quero ser, na verdade, porque eu adoro estar fazendo política fora da política institucional, sabe? Eu não sei se eu confio muito na política institucional, e nem se eu seria um bom perfil, porque eu gosto muito de ser contra, eu gosto muito de ter um pacto de sinceridade no meu público, e a política envolve cálculos, a política institucional, tô falando. Ela envolve cálculos, ela envolve agradar e pesar, então, e eu gosto muito de um lugar de ser um pacto total de sinceridade, sem cálculos, sabe? Eu acho que, embora todo artista seja político, o político, o profissional, é o contrário de um artista. Porque ele tem que, para ser um bom político, ele tem que fazer pactos e concessões que o artista não deve e não pode fazer de jeito nenhum. Então, por isso, acho que não me chamaram e nem vão chamar, porque eu falo realmente o que eu penso, meu compromisso é com as pessoas. E mesmo que chamassem, não me interessaria por isso, eu deixaria de ser eu mesmo, sabe? E teria que conviver com um monte de coisas que eu não gosto, mais que eu não gosto, me fazem passar mal, assim, eu odeio ter que lidar, sabe, com o que há de pior no mundo, o puxa-saquismo, o poder do dinheiro, o poder da grana, assim, o poder do poder, o poder de quem está no poder, o poder da continuidade, todas aquelas forças gigantescas que comandam o Brasil. Então, eu admiro muito por isso, inclusive, eu admiro muito os bons políticos. Eu acho que é bom lembrar que eles existem. Ontem a gente acha política tudo igual. Não, acho que existem bons políticos que todos os dias
tem que lidar com um esgoto gigantesco. Porque eu acho que a seleção para o político, ela faz com que os piores escolham a carreira, certo? Uma pessoa que ela é incrível, honesta, trabalhadora, eu acho que, de modo geral, ela vai olhar para Brasília e falar assim, não, obrigado, prefiro fazer o bem aqui numa ONG ou no teatro ou com a música, prefiro fazer o bem aqui ao meu lado, sabe? Ou ser médico ou o que for. Não vou para Brasília ter que lidar com o Hugo Mota e o Arthur Lira. Não, obrigado. Tem pessoas que topam, eu vou para lá. Em geral, são pessoas muito vaidosas. Eu acho que o bom político, ele é vaidoso. O mau, ele é ladrão. Mas os melhores políticos são os vaidosos, porque eles estão lá porque eles amam muito serem aclamados e votados e tal. Eu acho que eles existem. Mas é isso, você precisa ser muito vaidoso para não ser ladrão. E acho que eu tento não ser nenhuma das duas coisas. Pra gente voltar um pouquinho pro filme, né? Não sair muito do nosso tema principal. O filme, ele tem uma história cotidiana, né? Ele não é um filme de grandes acontecimentos, é a vida lá daquele... É a vida naquela cidadezinha e a guerra, né? Sim. E aí você acha que isso foi uma das coisas que te encantaram no filme também? Afinal, você é um cronista que busca essa beleza, essa musicalidade no dia a dia, né? Isso. É um filme que vê a poesia no ordinário. Então tem uma hora, por exemplo, que ela fala Tu sens, tira l'essence, toute la journée, quel bonheur. Você vai... ele fala, eu vou ter uma... A gente vai casar e eu vou ter um posto de gasolina. E ela fala, você vai ter cheiro, você vai o dia inteiro feder a gasolina. Que alegria, que delícia. Ela fala isso ironicamente, fala mesmo, que felicidade de imaginar aquele homem da vida dela com cheiro de gasolina o dia inteiro. Tem uma beleza na poesia do cotidiano do posto de gasolina, de um casal que uma vende guarda-chuva, o outro é mecânico e se encontram ali no porto. Tem algo de encontrar isso, a felicidade em lugares mais improváveis. E também tem algo da iminência da guerra que acaba com tudo isso. Então ele tem também uma mensagem política subliminar, né, que olha, assim, a guerra ela não é ruim só porque ela mata pessoas no front, que já seria ruim o suficiente, mas antes de matar no front, ela separa, ela acaba com famílias, ela acaba com vidas, ela é a coisa mais desastrosa que tem. A gente está vivendo ainda hoje tantas guerras no mundo, né? Eu acho tão louco isso, que a gente siga a gente não, né? Que os mais poderosos do mundo sigam sacrificando o seu próprio povo por grana. Na verdade é isso, né? É grana. A guerra é um bom negócio para muita gente. Enfim, eu acho que o filme é um libelo anti-guerra, pró-amor e sobretudo pró as coisas bonitas do mundo, assim, tentar ver beleza nos lugares mais insuspeitos. Tem uma poesia do banal no filme que eu adoro. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco do Céu da Língua, que está em cartaz aqui em São Paulo, depois em junho vai para Portugal. Como que essa peça apresenta para quem está ouvindo, com vídeos, quem estiver em São Paulo a muito assistir? feliz de estar em São Paulo, no Teatro Incrível, que é o Sérgio Cardoso, de quinta a domingo. Essa peça que é uma ode à poesia do cotidiano, uma ode à língua portuguesa e uma lembrança de que a gente fala uma língua que pode ser muito poética também, tem até aqui o livro publicado ao meu lado, muito poética e muito engraçada. Então venham celebrar a poesia do cotidiano comigo de quinta a domingo no Teatro Sérgio Cardoso. O Céu da Língua é um monólogo simplesmente imperdível. A gente viu e ficou completamente encantado até agora, né, Bárbara? Nossa, com certeza. Não dá pra pensar do mesmo jeito nas palavras que a gente usa no nosso dia a dia depois de passar por essa experiência tão impactante. O Gregório, ele faz um monólogo ali que você nem vê o tempo passar. Sim, mistura humor, poesia, reflexão, etimologia. E é muito legal, muito legal. Pra quem tá ouvindo esse episódio logo que a gente colocou ele no ar e mora em São Paulo, ainda dá tempo. A peça fica em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso até dia 25 de maio agora. Vale também ficar de olho no Instagram oficial @celdalingua para saber as próximas cidades em que o Gregório vai passar com o espetáculo. Daqui a pouco a gente volta pro Guga fazer o diagnóstico dele. Mas antes, a gente queria contar que você que está ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa.
Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas. É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá pra contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. E por aqui, vamos com mais um pouquinho da conversa com o Gregório do Vivier. Então, para a gente encerrar mesmo, a gente chega no momento final aqui do podcast, Greg, em que o Guga, munido das suas escolhas e de tudo que ele percebeu sobre a sua personalidade, acompanhando seu trabalho também nessa 1 hora de conversa, ele faz um diagnóstico, uma análise final sobre quem você é, Gregório. Então, é com você, Guga. Se preparem. Greg, foi o desafio da minha vida, cara. Não, de verdade, acho que... eu costumo sempre fazer uma correlação do convidado, né, do podcast, com um personagem do cinema, né? E, cara, vou abrir meu coração aqui, que você é um daqueles convidados indiagnosticáveis, cara. Tipo, é muito difícil mesmo, porque eu vejo você em vários personagens que eu admiro, sabe? Assim, de verdade, assim. Não tem como pensar, né, nos grandes comediantes, mas principalmente nos papéis que eles embarcaram, enfim, um humor mais refinado, que traz essas reflexões sobre a vida, sobre as relações humanas, que eu acho que você tem esse dom, né, cara? Você consegue ser literal, muitas vezes no humor, assim, e ao mesmo tempo você consegue trazer umas coisas que tá no subtexto, tá na entrelinha ali, que deixa a gente intrigado e faz a gente refletir, faz a gente pensar, né? Então, passei por, enfim, inúmeros personagens do cinema aqui, cara. Cheguei até a falar, porra, o Greg é o nosso Andy Kaufman brasileiro. Aí fui pirando e tal. Mas eu acho que até ontem, eu diria, eu tava nessa de você ser uma mistura sei lá, dos grandes personagens do Wes Anderson. Eu te via... Ouvi você um pouquinho dos irmãos Whitman, da Viagem da Argélia, via com uma pitada do Messier Gustave, lá do Grande Hotel Budapeste. Vi muito também do Herman, né, o papel do Billy Murray no Rushmore, que é um filme ótimo, inclusive. Só que até os 45 do segundo tempo eu tava, né, nessa daí. E aí ontem eu vi uma pérola moderna que se chama A Verdadeira Dor. Não sei se você teve a chance de ver esse filme. Ainda não, vale muito, né? Eu Muito. adoro essa turma aí. E aí eu pensei, cara, em você como o Benji, o ator do irmão do Macaulay Culkin, cara, que eu nunca sei falar o nome, do Kieran Culkin. É o Kieran Culkin. Acabou de ganhar o Oscar. Que é um cara que tem a capacidade de chegar iluminando o lugar, assim, trazendo uma música junto, que é o que eu acho que você consegue. E, ao mesmo tempo, de virar uma chave, de repente, trazer umas reflexões poderosas mesmo, tá? Algumas que até causam conflitos entre que está com você. Imagino que né, você deve ter passado muito isso. Mas, no fundo, o Benji é aquele cara que vê o mundo como ele é e, ao mesmo tempo, quer construir um ambiente melhor, não só para ele mesmo, como para os outros. E acho que você é esse cara que está querendo um mundo melhor para suas filhas, para outros pais, e para filhas de outros pais. Demais, e assim, cara, né, perpetuar um mundo mais gentil, mais atento, com mais poesia, mais leveza, mais música, sem esquecer que esse é um propósito não só seu, é nosso, mas também deveria ser obrigação das políticas públicas, né, Greg? Então, eu acho que tá aí, você seria o nosso Benji do Vivier, cara. Adorei. Assista o filme e veja. Eu vou assistir, cara. Eu adoro essa turma. Eu vou assistir. Todo mundo diz que ele parece comigo, até ele ter esse olho meio caído assim, né? Eu amo ele no Succession. Sou fãzaço desse ator. Sim. Mas muito bom. Adorei. Eu adorei o texto. Obrigado, Gustavo. Muito boa conexão, para variar, Guga. Sim. E a gente agradece o Gregório aqui por ter trocado essa ideia com a gente, compartilhado os seus gostos, e já fica o convite para voltar para um volume 2 aí, quem sabe, nos próximos anos. Adorei, bora. Obrigado pelo convite, gente. Beleza. Valeu, Greg. E aí, Diego, ficou satisfeito? Porra, como é bom ter esse podcast e poder falar de um jeito tão profundo com quem a gente admira, né? Tamo aqui pra isso. E na semana que vem tem mais gente fina, elegante, sincera e cheia de boas referências culturais soltando o verbo por aqui.
Se você está curioso para saber quem são os próximos convidados dessa temporada que ainda tem muita lenha para queimar, segue nosso Instagram, @umlivrodiscofilme. É a melhor forma de não perder nenhum episódio. Agradecemos a parceria com o Hotel Ponto de Luz, que apoiou esse episódio do nosso podcast. E semana que vem a gente volta. Tamo te esperando. Até lá. Tchau, tchau. Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito um LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.